Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, conforme o nosso plano de disciplina em cima do que foi tratado para o conteúdo programático. Só lembrando vocês que nós finalizamos a aula passada falando da classificação legal e doutrinária dos crimes. Tá? Bom, falamos da classificação, especificamos a questão dela em todos os seus meandres. E hoje nós vamos avançar para a parte do fato típico. O fato típico, que é composto por conduta e resultado. Né? Então nós vamos abordar o fato típico, dentro dele as suas complementações. Ok? Bom, para a gente entrar oficialmente e falar do fato típico, nós temos que caracterizá-lo. Né? Como é que a gente começa falando disso? Então, o que é o fato típico? Lembrando que nós comentamos ainda presencialmente, quando falávamos do Código Penal, do Direito Penal, da introdução em si, né? Falávamos que quando se configura um artigo, uma norma, é preciso que haja um fato. Né? Nós não podemos imputar um artigo 171 de estelionato se não houver nenhum fato que veio a causar a possível imputação do sujeito ativo, ou seja, a possível imputação do criminoso. Portanto, vamos fazendo uma análise bem singela, bem simples, para facilitar o entendimento para vocês do que é o fato típico. Ok? Bom, quando a gente fala do fato típico, por óbvio, nós estamos falando do fato típico relacionado ao direito penal. Ou seja, é um fato indesejado que vai gerar, que vai consistir em uma conduta humana voluntária. Que vai fazer o quê? Que vai gerar um resultado. Ou seja, aí começam a surgir os dois fatos que eu falei do fato típico. Conduta e resultado. Pois bem, então o fato típico em si, ele é um fato humano. Por quê? Porque, como nós falamos em uma aula anterior, nós não podemos atribuir um fato típico ao animal, como a gente analisou especificamente. Por quê? Porque ele é um objeto material. Bom, voltando à nossa seara. Então, o fato típico é uma conduta, é um fato humano, é um fato humano indesejado, ou seja, é um fato que o ser humano comete, que ele não é um fato desejado, ou seja, ele cometeu o fato humano de homicídio, é um fato indesejado, não deveria ter cometido. Então é um fato indesejado que consiste em uma conduta voluntária, tá? Que gera um resultado. O resultado vai depender, por óbvio, da ação que foi gerada nesse fato, ok? E como é que se trata isso formalmente? Se trata formalmente baseado no resultado jurídico. Qual é o fato humano desejado no crime de homicídio? Qual é? O ato de cometer o assassinato. Qual é o resultado jurídico disso? É a morte. E o resultado material? O tipo penal. Artigo 121. Vou explicar novamente. Fato típico. Uma conduta humana indesejada que consiste numa ação voluntária do ser humano, que gera um resultado. Ok? Bom, esse resultado é baseado num resultado jurídico e num resultado naturalístico. O resultado jurídico é o que veio a ocorrer. Qual é o resultado jurídico do crime de homicídio, por exemplo? É a morte. Qual é o resultado formal, naturalístico? É o tipo penal. Tá? É o tipo penal, artigo 121, se for homicídio simples, artigo 121, parágrafo 2º, se for homicídio qualificado, etc. Essa é a configuração básica do fato típico, tá bom? Bom, vamos avançar ainda falando do fato típico. Por quê? Porque ele é composto por alguns elementos. Falei de dois antes, principais. Tá? Não podemos esquecer de outros que correm por fora. Então, quando a gente fala da composição do fato típico, a gente fala da conduta, do resultado. E, obviamente, da necessidade de haver o nexo causal e tipicidade. Por quê? Falei da conduta do resultado antes. O nexo causal, só vai haver imputação, como eu falei, eu gosto de usar o exemplo do crime de homicídio. Só vai haver a conduta de homicídio, o resultado foi o assassinato. Só vai haver a possível imputação do criminoso se houve o nexo causal. Se efetivamente tem a relação entre causa e resultado daquele cidadão, se foi ele efetivamente que cometeu. Tá? E a tipicidade é a indicação qual foi o artigo. Se nós temos uma conduta, um homicídio, se nós temos o resultado, o cara morreu, a vítima, se nós temos o nexo causal, foi o sujeito ativo foi quem o matou, nós temos que ver qual é a tipicidade. Tipicidade é qual é o tipo do crime. É homicídio, então é artigo 121. Essa é a relação que compõe o fato jurídico. É como se fosse uma engrenagem que tem várias peças que fazem com que ela funcione, ok? Bom, seguindo, vamos dar um exemplo. Professor, eu
estão entendendo. Vou dar um exemplo prático para tentar facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá. O material de vocês, as pessoas que vocês acompanhem, tem todo mastigado do que eu estou falando. Tá? Então vamos lá. Tem um exemplo aqui que é clássico. O que diz ele? Sujeito A intencionalmente desfere golpes de faca, arma branca, tá? No sujeito B, que vem a falecer por um resultado naturalístico. Tá? Ele vem a falecer em virtude da conduta do A. Portanto, vocês lembraram disso, nós falamos em aula passada sobre a relação de causalidade. Então, o sujeito A, ele dá facadas no sujeito B. E esse sujeito B morre em função das facadas. Ou seja, o sujeito ativo executou a operação, ele deu facadas e a vítima morreu por causa das facadas. Não por qualquer outro motivo. Bom, o que nos interessa falar aqui? O que diz o artigo 121 do Código Penal? Vou lembrar o que eu sempre digo, professor, a gente não estudou o artigo 121, eu estou falando de um exemplo, não da matéria que consiste em torno, que gravita em torno do artigo 121, isso vai ser mais à frente. O que diz o artigo? Tá? Código Penal, 121, ele diz lá, ele afirma que comete o crime quem tira a vida de outro. Bom, se o sujeito A deu facadas e essas facadas geraram a morte do sujeito B, nós estamos falando de um caso específico de tem um fato típico completo. Tem a conduta, tem o resultado, tem o nexo causal e tem a tipicidade. As 4 coisas. Onde é que está a conduta? Na facada. O resultado? A morte. Onde é que está o nexo causal? Foi ele, efetivamente, que matou. Tá? O cara morreu ali. E a tipicidade é o artigo 121 do Código Penal. Veja que é um exemplo completo esse clássico. As 4 condutas que compõem o fato típico estão no crime de homicídio quando ele efetivamente veio a ser consumado. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar outro exemplo para criar um contraponto. O advogado do diabo faz isso. Cria um contraponto. Vamos lá. Ainda baseado no que a gente falou acima, da facada do A no B. Vamos criar um outro fato. Vamos imaginar que o criminoso A deu as mesmas facadas na vítima, no B. Só que a vítima não morreu na hora, como no exemplo anterior. Ele resistiu. Tá? Bom, o camarada deu as facadas e foi embora. Eu achei que estava morto. Só que ele não morreu. Tá? E ele foi socorrido. Chamaram a ambulância, ele foi socorrido com vida e estava indo para o hospital na ambulância. Só que a ambulância se envolveu em acidente no caminho, capotou e a vítima acabou morrendo pelo acidente, traumatismo craniano, não pelas facadas. O que nos interessa saber aí? Que é importante. A morte da vítima do B não pode mais ser imputada ao cara que deu as facadas. Por quê, pessoal? Porque nesse fato típico, nós não temos mais o resultado previsto. Nós não temos mais o nexo causal. A tipicidade vai ser outra. Então, o que acontece? O camarada, a vítima continua sendo vítima? Total. Levou as facadas? Total. O bandido que deu as facadas continua? Vai ser punido? Vai. Só tem um problema. Diferente do exemplo A, ele não vai poder ser punido por homicídio. Porque ele deu as facadas, o cidadão foi levado com vida e morreu em função de outro motivo. Veio a óbito em função do acidente da ambulância. E o acidente da ambulância não teve ingerência nenhuma do criminoso. A ação dele, neste caso específico, terminou quando ele deu as facadas. Ali terminou a ação dele. Então isso vai se configurar o quê? Nada mais que tentativa de homicídio, mas não homicídio consumado. Por quê? Porque ele queria matar, professor, mas queria matar, queria. Tentou matar? Tentou, professor. Só que tem um detalhe. As facadas não foram o suficiente para matar. Tanto que ele chegaria vivo no hospital. Porque ele morreu em função do acidente com a ambulância. Então, nós temos novamente aqui um contraponto que é fácil de entender. O primeiro exemplo traz quando o cara iniciou, matou, terminou ali. Ele tem anexo causal, ele tem relação. E o segundo exemplo traz quando o mesmo cara esfaqueou, tá? E que o cidadão, a vítima, veio a morrer por motivos alheios à ação do bandido. Ok? O bandido vai ser punido? Vai. Por homicídio? Não. Por tentativa, porque o homicídio, a morte, desconfigura o homicídio consumado, ocorreu por um motivo que não tem nada a ver com o bandido. Ah, professor, mas ele estava na ambulância, estava indo para o hospital porque levou a facada. Ok, mas nós estamos falando da causa-mortes de relação direta e indireta. Nesse caso, o que nos interessa observar é se o cara morreu por alguma ação direta
Ah, ele levou a facada e morreu por hemorragia no caminho para o hospital. Opa, mudaria tudo, porque a hemorragia se deu por causa da faca. Mas nesse caso, a ambulância capotou, ele bateu a cabeça, não tinham prendido ele na maca direito e ele morreu. Qual é a responsabilidade do bandido, do criminoso, em alguém não ter preso ele na maca e o motorista não ter prestado atenção e se envolvido no acidente? Nenhuma. Portanto, dois exemplos clássicos que têm a mesma chamada que trazem finais diferentes. Tá? Acho que dá para entender de maneira tranquila, ok? Para a gente configurar, para a gente fazer um lembrete sobre essa parte, para fixar o que eu disse. Então vamos lá, eu vou trazer 2 pontos de fixação de matéria para vocês. O primeiro ponto diz o seguinte: quando a conduta do agente der causa a um resultado, ocorrerá o nexo causal ou relação de causalidade. Isso aqui é um lembrete. Quando a conduta do agente, ou seja, ele foi e esfaqueou o cara, der causa a um resultado, deu causa ao resultado. O resultado ou vai ser a morte ou vai ser a lesão. Possivelmente é isso. Tá? Ocorrerá o nexo causal em relação de causalidade. Se ele gerou a morte, existe um nexo causal que vai fazer ele ser imputado por homicídio. Se gerou lesão, vai existir um nexo causal que vai fazer ele responder por lesão corporal, por tentativa de homicídio. Se ele só raspou a faca, ele vai responder por lesão corporal. Então, é nesse sentido que nós temos que entender. Tá? A opção 2, quando a causa do resultado não tiver relação causal com o criminoso. Foi o exemplo que eu dei na ambulância capotada. Nesse caso, o resultado para o agente, para o bandido, vai ser até onde o dano dele foi. Se o dano dele foi efetivamente, tentou matar e não conseguiu, vai responder por tentativa. Se o dano dele foi efetivamente uma lesão leve, vai responder por lesão corporal leve. Se foi grave, grave. Se foi gravíssima, lesão corporal de modo gravíssimo. Então, o que muda nesses 2 modelos que eu trouxe? O que muda é o que eu falei nos exemplos. Um é quando o sujeito efetivamente tem na sua ação a conduta, o resultado, o nexo causal é a tipicidade. Esfaqueou, matou, teve a relação que foi ele mesmo e a tipicidade foi o homicídio, 121. E o outro exemplo é quando ele tem a conduta, ele esfaqueou, ele não tem o resultado que ele queria, mas tem um resultado, foi a lesão, ele não tem o nexo causal do homicídio, vai ter o nexo causal da tentativa, e a tipicidade não vai ser mais o caput, como se fosse homicídio, vai ser homicídio tentado. Tá? Então esse é o lembrete que eu queria fazer com relação à introdução do fato típico e também da possibilidade do nosso entendimento desses 2 exemplos que são muito importantes na configuração do entendimento do fato típico necessário para a gente conseguir evoluir na matéria. Pessoal, até o próximo bloco. Abraço!